Graça e paz, queridos, sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua casa. Amém. Bênção de Deus estarmos juntos através da tecnologia. Nesses últimos dias, Deus tem ardido uma palavra sobre a sua igreja gloriosa. E eu queria compartilhar essa palavra com meus amados irmãos, tá? Nesse tempo que temos vivido de pandemia, de isolamento social, né? O Senhor me fez lembrar dessa igreja gloriosa. Tem um texto lá em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, onde ele dá conselhos, né, no casamento das mulheres, dos maridos. E dentro dessa palavra há um texto que é importante a gente frisar, que eu gostaria de frisar com os amados, que é sobre essa igreja gloriosa. Amém? Efésios 5, 22 diz que as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. No versículo 24 ele fala, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas ou submissas aos seus maridos. No versículo 25 ele fala, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. E no versículo 27 é importante a gente frisar, que ele fala assim, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém, irmãos? Então é essa igreja gloriosa que Jesus vai apresentar para si mesmo, como a palavra diz, né? E somos nós essa igreja, amém? Só que isso me fez remeter aí em outros textos, né? Que no início dessa igreja primitiva, os irmãos viviam de uma forma muito simples, porém eficaz. A gente vê que nos relatos bíblicos, que eles se reuniam em pequenos grupos ou em grupos caseiros, né? E isso se remete muito ao que temos vivido hoje. Existia uma grande reunião quando se juntava 2.000 pessoas, 3.000 convertidos, depois 5.000 e se juntavam ali no pátio do templo para estarem juntos, mas a forma em si que eles estavam era a forma de grupos caseiros, né? Isso que a gente tem vivido hoje. A gente vê lá em Atos, capítulo 12, no versículo 12, Atos 12 é quando Pedro, ele foi preso, né? Herodes começa a perseguir a igreja, e em Atos 12 a gente vê Herodes mata Tiago, né? com a espada, e Pedro vai preso, né? E aí depois Pedro está ali no cárcere, o anjo vem e liberta Pedro, né? Através daquele milagre. E Pedro, no versículo 11, ele fala assim, estando Pedro caído em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. E no versículo 12 ele fala assim, considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, que tinha por nome Marcos, né? João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então a gente vê que Pedro, ele depois de sair da cadeia, ele vai para uma casa, aqui, como diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 13, quando os discípulos subiram ao cenáculo, eu me associava ao cenáculo a um grande lugar, perto do templo ou no templo, mas o cenáculo era uma casa onde tinha uma sala grande e as pessoas faziam festas, né? Ou comemorações, jantar, reunião. E aí esse cenáculo, em Atos 1,13, diz que quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, todos os discípulos, né? André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus. E aí nesse cenáculo, que aqui é a casa da mãe de João Marcos, e provavelmente esse mesmo cenáculo é onde foi acontecido a última ceia, foi quando os discípulos se reuniram, né? Então, eram locais simples. A gente vê lá em Romanos 16, Paulo saudando as igrejas, e aí ele fala em Romanos 16, capítulo 16, versículo 3,
Ele fala assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. E aí no versículo 5 ele fala: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Amém? A igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. A gente vê também no capítulo 16 de Romanos, no versículo 14, ele fala: saudai Ansicrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. A gente vê que a igreja ela estava vivendo e ela vivia dessa forma, irmãos, em grupos caseiros. Às vezes pequenos grupos, às vezes grandes grupos, mas as reuniões se davam nas casas, se davam nas praças e em alguns lugares públicos, mas em modo geral era nas casas que as reuniões aconteciam. Então a igreja vivia de forma simples, com reuniões nas casas dos discípulos. Não existia grandes locais de reunião, locais, templos, que a gente chama, né? Locais grandes, pomposos, não existia, irmãos. Mas nesses últimos dias, Deus tem nos chamado a essa vida de reuniões caseiras, amém? Temos passado esse tempo de isolamento, temos passado esse tempo de afastamento, de quarentena, mas Deus tem muito para nós. É nesse tempo que a gente vê que a igreja de Jesus é uma igreja gloriosa, amém? Então, mas que igreja é essa gloriosa que fala em Efésios? Né? Que igreja é essa que, apesar de ser gloriosa, vive de forma simples, mas de uma forma eficaz, amém? Então, primeiro, é uma igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus, amém? Uma igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus. Em Atos 20, versículo 28, é um texto que a gente ouve muito no presbitério, é um texto que fala muito com os presbíteros, né? E aí fala: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. E aí o final do versículo diz assim: o qual ele comprou com seu próprio sangue. Amém? O qual ele comprou com seu próprio sangue. Então essa igreja gloriosa é a igreja que Jesus comprou com o seu sangue precioso, com o seu sacrifício. Um sangue que nos lava, um sangue que nos liberta, que nos deixa mais alvo do que a neve. O sangue de Jesus. E é essa igreja, irmãos, é essa igreja que vai ser apresentada a Cristo sem mácula nem ruga. Essa igreja somos nós. Essa igreja é eu, essa igreja é você, essa igreja somos nós. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: não sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento para com os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, o precioso sangue, irmãos, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus, um precioso sangue. Esse sangue que nos libertou, irmãos. Eu lembro do texto lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que ele nos libertou do império das trevas. Fala de um poder satânico, diabólico de seus anjos, esse império das trevas. Nós fomos libertos, salvos, e nos transportou, amém? Para um reino, o reino do Filho do seu amor. É essa igreja, irmãos, que foi libertada pelo sangue de Jesus e foi transportada para o reino de luz, o reino de amor, o reino de Deus. Amém? Em Colossenses também, capítulo 2, versículo 14, ele fala que havia uma cédula, um escrito de dívida. Nós tínhamos uma dívida, irmãos. Uma dívida extensa. E interessante que essa dívida nós não conseguíamos pagar. De jeito nenhum, não tinha como pagar essa dívida. E em Colossenses 2,14 fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Havia uma dívida, irmãos, mas o sangue de Jesus, o sangue libertador, precioso de Jesus,
nos libertou e nos transportou para uma outra instância, para um outro reino. Um reino, irmãos, de amor, um reino de misericórdia, de graça, de justiça e de verdade. Amém? Então, primeiro, essa igreja gloriosa que a gente vê em Efésios é uma igreja que foi comprada, adquirida, liberta, salva pelo sangue de Jesus. E somos nós. Segundo, irmãos, uma igreja que tem revelação de quem é Jesus. De quem é Jesus. A gente lê lá em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Jesus, indo para Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E aí eles responderam, no versículo 14, né? Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. No 15, mas continuou Jesus: e vós? E vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta no meio dos 12 com uma revelação e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus exulta em seu coração e exclama e afirma: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és pedra, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então a gente vê aí que Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? E os discípulos dizem: o povo diz. Aí hoje a gente tem algumas religiões, algumas seitas que dizem: é um espírito evoluído, é um profeta, é um falso profeta, é uma criação, o primeiro filho de Deus. Não, irmãos. Jesus é o Filho de Deus, o Cristo. Ele é o Messias e ele não é o filho mais de José e de Maria. A revelação é que ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele é divino e ele é eterno. Amém? E Jesus disse: sobre essa rocha, sobre essa verdade, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Amém? Uma revelação de quem é Jesus, irmãos. Esse Jesus nos libertou. Cremos e confiamos e temos a plena revelação de que essa revelação ela não veio de nós, mas Deus, pelo seu amor, nos revelou quem é Jesus. Amém? Jesus fala em Mateus 11:25: graças te dou, Pai, porque ocultasse essas coisas aos sábios instruídos e revelasse aos pequeninos. Que bênção, irmãos. Em Mateus 13:11, Jesus disse: porque é dado a vós conhecer os mistérios do reino de Deus, é dado a nós. Aleluia. E para finalizar, irmãos, uma igreja que não precisa de muitas coisas, a igreja que precisa de 2 ou 3. Jesus fala: em verdade vos digo, em Mateus 18, versículo 18 ao 20, em verdade vos digo que o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida por meu Pai que está nos céus. E o versículo 20 ele fala assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Jesus está no meio de nós, entre nós. Jesus está em nós, irmãos. A igreja reunida no casa, Jesus está entre nós. E isso é uma verdade para nós nesses últimos dias. Damos graças a Deus por tudo. Obrigado, Deus, por esse isolamento, porque nós temos tempo agora de presenciar, de estar na Tua presença, Senhor, ouvindo a Tua voz, desfrutando dessa doce presença do Espírito Santo. Essa igreja gloriosa, irmãos, essa igreja. Em Mateus 28, naquele texto da grande comissão, Jesus se aproximando disse-lhes: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus, ele fala isso e ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí há uma promessa, assim como há uma promessa em Mateus 18, que ele: estou no meio deles, estou convosco
Há uma promessa em Mateus 28 que diz: e eis que estou convosco todos os dias, em todos os momentos, o Senhor está conosco. Amém? Somos essa igreja gloriosa que o Senhor nos chamou. Amém, irmãos? Queria compartilhar isso, essa palavra. Amém? Uma igreja gloriosa, uma igreja que foi comprada pelo seu sangue, uma igreja que tem revelação de quem é Jesus, e uma igreja que onde está 2 ou 3, Jesus está ali no meio dela. Amém, irmãos? Graça sobre tua vida, que Jesus nos abençoe, que o Espírito Santo esteja conosco nesses dias e que esse isolamento sirva para a gente estar mais aos pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus.